Saudamos você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que você possa hoje ter os teus olhos abertos, que você possa sair daqui motivado a servir ao Senhor, possa sair daqui decidido a andar nos seus caminhos, uma vez orientado. Seremos orientados pelo estudo da palavra do Senhor. Eu não vou adiantar o tema agora, mas eu só posso dizer que é um tema bem importante, bem atual, e acredito que ele vai fazer bem para você. Portanto, continue conectado. Mas antes, nós vamos fazer aquele momento que o Senhor também nos ensinou a fazer, ou nos prescreveu, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3. Eu vou ler o 10. O Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor prometeu uma bênção para aqueles que forem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Deus não precisa de nada, mas Ele instituiu esta ordenança para que os nossos corações fossem sempre voltados para Ele. Na medida em que eu entrego aquilo que é do Senhor, ou eu oferto de coração e bom grado a Ele, o meu coração é trabalhado. E o Espírito do céu se apodera de mim. Por quê? O Espírito do céu é o Espírito de servir. É o Espírito de abençoar a outros. É o Espírito de viver para poder ajudar. Fala-se tanto disso, né? Para ajudar o próximo, mas existe uma causa mais nobre do que todas essas, que é a salvação eterna das almas. Quanto vale tirar uma pessoa do lago de fogo? Não tem preço, não é verdade? Então é exatamente para isso que nós labutamos, nós trabalhamos, estamos aqui com este objetivo. Este ministério especificamente, falo mais para você que nos acompanha de longe e talvez pela primeira vez esteja nos assistindo. O ministério dedica os recursos encaminhados para a pregação do Evangelho nos países onde já está presente e também para a entrada em novos países. Nós já estamos presentes em mais de 10 países e a mensagem continua avançando e ganhando vidas. Para isso, existem materiais de apoio que são feitos, são impressos com recursos que entram na tesouraria do ministério. Por exemplo, estes guias de estudos bíblicos são guias usados para o discipulado, a pessoa que quer aprender a verdade. Nós temos 4 blocos, eu estou com um deles aqui. Eles foram realizados usando a didática de perguntas e respostas e tem auxiliado muitas pessoas a encontrarem a verdade. Estão disponíveis não só na forma impressa, como também na forma virtual online pelo nosso site advertenciafinal.com.br. Temos também disponíveis folhetos para quem deseja fazer o seu trabalho missionário próximo da sua região, junto aos vizinhos, junto às pessoas da sua cidade. Tenho aqui um exemplo de folheto, são vários títulos que nós possuímos. Esses folhetos também já foram custeados. Você, quando pede, só paga o correio, o material já está pago. E nós também estamos em pleno projeto de construção da igreja sede do ministério, um templo humilde com capacidade para 100 pessoas, mais as salas anexas para as crianças e estrutura para a transmissão de vídeo. A propósito, exatamente hoje, há poucas horas atrás, eu recebi uma ligação do vizinho do terreno, o senhor José, e que comentou que está havendo um deslocamento do muro dele, exatamente porque nós cavamos para fazer a fundação. Claro, a obra foi feita por uma empresa profissional, só que ocorre que quando você não cobre logo aquilo, né, aquele talude, pode haver um deslocamento. Nós chegamos a fazer um muro para fazer a contenção, só que como a construção não avançou mais rápido por falta de recurso, ocorre que, segundo ele me disse, já está abrindo e se vê um dos canos lá da casa dele. Razão pela qual esta semana nós teremos que visitar o local e buscar já uma alternativa
Eu vou conversar com o arquiteto que está trabalhando na obra. Então você, cujo coração Deus moveu, e que sabe que este ministério atua de forma honesta, forma correta, e deseja abençoar esta obra, você tem uma oportunidade agora. Lembrando que nós fazemos questão de entregar os relatórios de aplicação de dízimos e ofertas, tanto encaminhados para o ministério, quanto para a construção, para que você seja o nosso ombudsman, a pessoa que nos ajuda também a auditar, para que nós sempre procedamos com honestidade, com correção. Ok? Então, se você se sentiu tocado, se Deus falou no teu coração, entre em contato. Nós não vamos anunciar a conta aqui, mas nós temos um número de WhatsApp que você pode pedir. O número é 41 99509 8425. Vamos nos colocar em pé e nós vamos louvar a Deus enquanto nós estivermos cantando. Aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, Amém. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelas bênçãos dadas a cada um de nós, que nos permitiram trazer a esta caixa as nossas pequenas contribuições, dízimos e ofertas, para que cumpra-se o teu propósito, para que o Evangelho seja pregado a toda nação, tribo, língua e povo, e para que muitos dos teus filhos criados aceitem a tua proposta de salvação e venham a herdar a vida eterna. Abençoe, Senhor, cada um dos dizimistas e ofertantes. Resolva os seus problemas, que os imóveis que estão por alugar sejam alugados, que aquele que busca emprego encontre, que aquele que busca vender encontre os clientes, enfim, Senhor, que aquele que está com problemas no trabalho sejam resolvidos, que o Senhor possa atuar na vida de cada um. Segundo a tua sabedoria, concedas a cada um, de acordo com o que cada um pode administrar. Pedimos, ó Deus, que venhas abençoar também esta segunda hora. Que a palavra que o Senhor tem preparada possa vir de encontro à necessidade de todos nós. E que nos faça estarmos preparados para enfrentarmos os dias atuais e também aqueles que estão por diante de nós. Que possamos, ó Senhor, ao receber a palavra, ao obedecê-la,
tornar-nos a luz deste mundo. E pedimos, Senhor, que esta palavra que será compartilhada hoje possa chegar também a outras pessoas que necessitam, mas que hoje aqui não se encontram. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos tratar de uma mensagem do livro de Apocalipse, mas a mensagem ela vai enfocar diretamente os acontecimentos desta semana, que seguramente estão despertando algumas pessoas. A crise sempre desperta alguém, não é verdade? As pessoas começam a dizer, estamos no fim dos tempos, alguma coisa vai acontecer, etc. e etc. Eu recebi aqui uma mensagem dizendo, haviam pessoas vendendo combustível a R$6 o litro. O Ceasa vendendo a batata que era R$ 75 a R$500. E o mercado vendendo o alface a R$ 6,58. Tudo isso nessa semana. Isso aqui está surpreendendo as pessoas que estão ficando indignadas com o que está acontecendo. Mas posso afirmar a vocês que não deveria surpreender em nada àqueles que conhecem as profecias do Apocalipse. Não que o Apocalipse fale só de desgraça, não é? Mas o Apocalipse já tinha predito com precisão estes dias que nós estamos vivenciando. Em Apocalipse capítulo 6, a Bíblia fala de uma sequência, que aqui ela recebe um nome, os selos do Apocalipse. Significa que cada vez que abre-se um selo, nós cobrimos um pouco de tempo. No versículo 1, a Bíblia diz, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem. Porque só pela imagem vai ficar fácil de entender. Quando fala um dos 4 animais, se refere a um dos 4 anjos querubins cobridores. Para quem não sabe, ao redor do trono de Deus existem anjos imediatos. São os maiores, os mais fortes e também os de maior hierarquia dentro do céu, de maior posição. Estes anjos que estão na posição a qual uma vez Lúcifer, hoje o diabo, esteve, eles não só ficam ali cobrindo a glória de Deus, voando ao redor do Senhor, mas eles são os primeiros a receberem as instruções de Deus e transmitirem estas instruções para nós. Quem conhece mais profundamente o Apocalipse sabe que a mensagem do livro de Apocalipse, ela se concentra na obra que Deus confiou a estes 4 anjos. Isso vai desde o início até o final do livro. O capítulo 6 não é diferente, apresenta, nesse caso, um dos 4 que diz, vem. A ideia é que ele está chamando um povo para ter uma experiência. E aí vem o versículo 2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. A Bíblia usa muito esta imagem de um animal sendo guiado por alguém. Por exemplo, em Apocalipse 17, aparece uma besta e uma mulher montada em cima da besta. Aqui nós vemos cavalo e alguém montado em cima do cavalo. Qual é a ideia? A ideia é que quem monta é quem guia. Quem é representado pelo animal é guiado. Neste caso, o cavalo branco. O branco na Bíblia representa a pureza e não é difícil da gente entender, né? Quando você olha para um ambiente e vê ele branquinho assim, então você sente aquela sensação de limpeza. O ambiente cirúrgico, por exemplo, você nunca vai ver uma sala de cirurgia preta, né? E por que não? As cores que disfarçam a sujeira não são adequadas para um ambiente desse. Então nós temos que ter ele limpo. O branco representa isso, a própria natureza já nos mostra. E aí, representa uma igreja pura, representada pelo cavalo branco, comandada por alguém. Quem comanda a igreja pura é Jesus, Jesus Cristo. Esta igreja, que nasceu próximo daquela época de 1844, vocês já sabem, ela era na época a igreja adventista do sétimo dia. No versículo 3, a Bíblia diz, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem.
E saiu outro cavalo, outra igreja, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Ora, igreja que instiga a guerra, é exatamente isso. Uma igreja agora com a cor vermelha. Qual é a igreja cujos sacerdotes se vestem com as estolas vermelhas? Qual é a igreja cujo líder se envolve na política das nações? Qual é a igreja cujo líder abençoou os tanques de Hitler na Segunda Guerra Mundial? A igreja católica. Isso é história, ninguém aqui está forçando nada. E quem conhece a fundo a verdadeira história, não digo a história que se conta popular, mas a verdadeira história mostra que o instigador das duas grandes guerras mundiais foi o papado, com o propósito de voltar a dominar o mundo. E ele queria que após as guerras saísse a ordem a partir do caos. Como? Depois da Primeira Guerra Mundial foi fundada a Sociedade das Nações. Essa aí quase ninguém ouviu falar. A Sociedade das Nações era um organismo tipo a ONU, só que era menor. E naquela época os Estados Unidos não quiseram tomar parte, né? Então fomentou-se uma segunda guerra. E nessa segunda guerra os Estados Unidos também não estavam participando, até que o Japão, de graça, foi lá numa ilha chamada Pearl Harbor, né? Tem gente que conhece o ataque de Pearl Harbor. Foi lá assim, né? Cutucar a onça, por assim dizer, né? Cutucar o leão com vara curta. Ora, as coisas já não estavam boas para o Japão. Japão, Alemanha e Itália, que estavam unidos contra a Inglaterra, que era um país muito forte, uma nação poderosíssima. A Inglaterra chegou a ser a maior nação do mundo em território. Colonizou a Índia, a Austrália, vários países da África, para quem não sabe. Então ela teve um domínio extenso, né? E ela tinha muitos recursos. E guerrear contra a Inglaterra não era uma boa, mas era o que o Japão estava fazendo. E aí, de repente, os japoneses deram na ideia deles, né? Que estranho. Pega o navio, vai lá no meio do oceano atacar uma ilhazinha dos Estados Unidos, e com isso os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Irmãos, quem conhece a verdadeira história sabe, não existe nada por acaso. Pode dizer a vocês que um governante sábio num país daquele jamais faria aquele ataque, jamais. Ora, você vai cutucar uma nação forte que não está na guerra para que ela vire o teu inimigo? Com que propósito? Outro, né? Como que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial? Diz que veio um submarino alemão que passou do Nordeste até São Paulo, Santos mais ou menos, afundando vários navios para criar um sentimento de revolta no povo e o povo pedir que o país entrasse na Segunda Guerra Mundial. Irmãos, que condições que o Brasil tinha para batalhar contra aquelas potências da Europa? Nenhuma, zero. E outra, a troco do quê? Um submarino alemão ia viajar 8.000 quilômetros gastando um combustível enorme para vir aqui afundar os navios de uma nação de terceiro mundo? Então, são coisas para a gente pensar. Nem tudo é como parece. Ou seja, não pensem vocês que, não, é porque a Alemanha queria realmente que o Brasil virasse o inimigo dela, por isso mandou o submarino aqui e saiu afundando tudo. Ou é porque o Brasil tinha muitas coisas importantes e a Alemanha achava que mandando um submarino para cá, ela ia conseguir conquistar tudo que ela precisava. Faz sentido? Claro que não. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Aí a gente começa a entender melhor as coisas. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, foi fundada a ONU, Organização das Nações Unidas. E nesta sociedade, quase todos os países participaram. Pelo menos os que se envolveram na guerra estavam lá. Dentre eles, o próprio Brasil e os Estados Unidos. Então, assim, as coisas acontecem de caso pensado. Não existe acaso. Não tem nada por acaso. E aí estávamos no tempo do segundo selo. Agora, uma coisa interessante. Quando a gente olha para o Apocalipse, e nós já sabemos que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 96, ou seja, quase 2.000 anos atrás. Uma coisa tem que ficar clara para o cristão. Tudo o que acontece na Terra só acontece porque Jesus permite. Tudo está sob a supervisão de Deus. Jesus comanda todas as coisas na Terra. E aí, nós podemos ter segurança. Não é verdade? Nós não devemos depositar as nossas esperanças num novo regime de governo, numa nova ordem das coisas, numa nova ordem mundial. Nada disso vai resolver o problema.
Nós, conforme o apóstolo Pedro disse, nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Aí sim vai ter justiça. Enquanto estivermos aqui, não vai ter. Vai ser tudo difícil. Portanto, se o segundo selo nos mostra esse período de guerra, ele nos leva até o final da Segunda Guerra Mundial, que é 1945. Aqui tem um marco muito definido. Então aqui tem o primeiro selo, o segundo selo, e aqui chegamos em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, estabelecimento da ONU, Organização das Nações Unidas. Outro detalhe interessante, né? O cavalo vermelho também representa a guerra, né? Interessante isso, né? Porque é derramamento de sangue. O vermelho é a cor do sangue. E aquele que estava sobre o cavalo tinha uma espada. Então a espada é instrumento de batalha usado na época de João. Então tudo confirma o que estamos vendo aqui. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem. Então ele chama um povo para uma experiência. E olhei, e eis um cavalo preto. Agora não é outro cavalo, é um cavalo de novo. Refere-se à mesma igreja do princípio, a igreja adventista. Olhei e eis um cavalo preto. Opa, tem uma diferença. Antes o cavalo era de qual cor? Não, o primeiro cavalo. Branco. E agora ele está preto. Opa, é uma igreja que começou pura e agora se corrompeu. Aos olhos de Deus ela se corrompeu. Igreja adventista, portanto, corrompida. Tem gente que quando a gente coloca essas coisas, fala assim que nós estamos julgando e tal. Eu posso rebater isso dizendo assim, ó. Então, está se acusando a Deus, porque é Deus quem falou que a igreja começava pura e depois se corrompia. Então ele já julgou, por assim dizer. Eu prefiro dizer que é a verdade. Deus sabia o que ia acontecer. E de antemão já disse tudo. Lá no passado ele já contou. Ó, vai acontecer assim, depois assado. Vai ser assim. O cavalo preto. E o que estava assentado sobre o cavalo preto, está lá no verso 5, tinha uma balança na mão. Aí uma coisa que nós já comentamos, está num livro que os adventistas conhecem muito bem, o livro Eventos Finais. A página, se não me engano, é 53, não estou seguro agora, mas é na versão brochura. Diz assim, nas balanças do santuário será julgada a igreja adventista do sétimo dia. Se ela não corresponder aos privilégios que lhe foram dados, será contra ela expedida a sentença, achada em falta. Então é um período em que se vê a apostasia. E de fato, quem conhece a história da igreja sabe que foi em 1956 quando a igreja começou os seus entendimentos com as demais igrejas, fruto de uma publicação numa revista chamada Eternity, e aí ela lançou em seguida, se não me engano foi 1960, foi? Foi entre 1956 e 62, ela lançou um livro chamado Questions on Doctrine, que é questões de doutrina, onde ela alinha a sua doutrina com as demais igrejas do movimento ecumênico, confirmando aquilo que a profecia dizia. Isso já é história passada. Nós estamos falando de história pós-moderna, né? Como a turma gosta de falar. História pós-moderna, entendo. História de uns 50 anos para cá, vai. Aqui já é de 70 anos, né? Pensando bem. Bom, voltando, versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia... Ora, no meio dos 4 animais, se você olhar pela imagem do versículo 6, vai ficar mais fácil de entender. Uma voz vinda do meio dos 4 animais é uma voz vinda do trono, certo? E essa voz vinda do trono de Deus, do centro de comando do universo, a voz fala o seguinte: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Qual é o significado disso aí? É aí que nós queremos chegar.
Se vocês notarem bem, esse terceiro selo, ele se divide em dois momentos. O primeiro momento ele fala da igreja sendo julgada, né, lá no santuário. Então tem a balança aqui. O segundo momento é o momento onde a comida aparece muito cara. E já é a época final do terceiro selo. Talvez você ainda não tenha entendido, porque ele está usando ali algumas unidades de medidas que eram utilizadas lá na época deles. Uma medida de trigo, 3 medidas de cevada, o que é isso, né? Então a medida era mais ou menos o que se usava considerando o consumo de um dia. Hoje vamos supor que pague-se o quê? R$50, R$100, depende do lugar, né? Tem lugar onde é mais caro. Você vai pagar para a pessoa trabalhar por um dia. Então a pessoa trabalha, recebe o dinheiro, vai no mercado e para comprar a comida do dia, ela usa todo aquele dinheiro, não sobra nada. Olha só como as coisas mudam. Nós estávamos até pouco tempo atrás naquela ideia de que, não, funcionário, quando ele entra para trabalhar, ele tem que ganhar um vale-refeição. Não é assim? Vale-refeição. Isso aí, há décadas já vem isso aí, não é verdade? Não, você tem que ganhar o teu vale-refeição, porque você tem que comer enquanto você estiver trabalhando. Aí, agora, houveram alterações na lei, agora tem o trabalho temporário. E aí, a comida também começa a aumentar. E todo mundo sabe, não adianta só eu comer enquanto estiver no ambiente de trabalho, quando eu for para casa eu tenho que comer também. E para isso eu tenho que fazer compras, eu tenho que ir ao supermercado, eu tenho que usar o dinheiro que eu ganhei. Agora considerem vocês o que está acontecendo agora, por exemplo, né? Infelizmente, gente, eu vejo assim que o povo carece de sabedoria. Falta sabedoria no povo. Por quê? Quando começa a manifestação, parece que todo mundo quer, oba-oba, né? Lá na minha cidade, tinha pneu queimado, e olha que a minha cidade é pequenininha, hein? Tinha pneu queimado durante o dia, e durante a noite, quando a gente voltou, eu fui até de bicicleta para o trabalho, quando eu volto, né? Aí não era só mais o pneu queimando, os pneus queimando, cheio de carros ali, cerveja, música alta e tal. Eu pensei, nossa, virou um festão aqui. Interessante, né? Que horas? 6h15 da tarde. Ninguém está falando de 10 da noite, não. 6h15 da tarde, cerveja e tal. Então, qual foi a ideia? Oba, oba, gente, tá todo mundo indo para lá, vamos também. Eu nunca vi tantos carros juntos naquela cidade. 60 carros, talvez mais. Por uma cidade aí de 20 mil habitantes é muita coisa. Agora, aí hoje, eu venho para o culto aqui, passo pela estrada, aí encontro uma barricada. Não é exatamente uma barricada, mas enfim, tá lá o pessoal da paralisação na estrada ali, todo mundo reunido e tal. Aí uma faixa assim, na passarela da estrada, dizendo o seguinte: intervenção militar já. Eu olhei e falei, uai, o protesto não era por causa do preço do combustível? Que ideia é essa agora de intervenção militar? Aí eu saio dali, mais 20 quilômetros de estrada, mais ou menos, encontro outro. Tratores parados, o povo lá assim, né? Povo, quer dizer, meia dúzia de gente, parece até os mortadelas, né? Meia dúzia de gente parada lá, aí a faixa escrita assim: intervenção militar já. Olhei, do outro lado da pista também, outra faixa, intervenção militar já. Eu falei, aí tem coisa. O que a gente vai entender com isso, irmãos? Sabe, o povo ele é enganado. Olha, vem aqui, ó. Olha só como é que o povo está sendo manipulado. Olha só, vê se isso tem qualquer sentido, gente. Pessoal, juntos, sempre a ideia é essa, juntos, mobilização, todos agindo como se fosse um homem só. Juntos iremos apagar as luzes para protestar hoje, sexta-feira, dia 25. A maior parte do país ficará no escuro. Quem que vai ser afetado com isso? A troco do quê? Irmãos, estão fazendo você virar massa de manobra. Sabe o que é isso?
Você é mais uma pessoa para ajudar, assim, fazer volume no que eles fazem, né? Aí continua. Hoje, às 20h30, será transmitido em rede nacional um pronunciamento do governo, né? Vamos desligar as nossas TVs e apagar as luzes. Chega de mentiras. Meia hora com a TV desligada. Opa, peraí. Irmãos, parem para refletir, vocês que conhecem aqui a Bíblia, conhecem as profecias, tá? Quem que ia fazer a comida ficar cara? Jesus? Jesus tem interesse que a comida fique cara? Nenhum interesse. Quem que poderia então fazer com que a comida ficasse cara? O diabo quer o nosso mal, ele que quer ver a gente numa situação difícil, ruim. Tá bom. Então, o que tem acontecido? Ah, todo mundo vai parar o país. Tá, para o país, aí agora não tem mais combustível, o pessoal não está saindo, não é assim? Não tem comida nos mercados direito, certo? A coisa vai ficar difícil para quem? Para o povo. O que o governo tem mandado fazer? Olha, prestem atenção, irmãos, porque vocês têm que ficar atentos. Eu não sou aqui de partido nenhum, não sou filiado a nenhum partido político, mas eu sou uma pessoa pensante. Uma pessoa que estuda a Bíblia e não vou me deixar levar pelo pensamento de gente que quer manipular o povo. Tá? Olha só, o governo mandou a polícia ir para a rua para impedir que as estradas fossem totalmente bloqueadas. Esta é uma ação certa ou errada? Certo ou errado, irmãos? Ora, quem que quer que a estrada fique toda bloqueada? Você não consegue ir no mercado fazer compras. Não chega a comida, não chega o combustível, não chega nada. Quem que vai sofrer? Você. Eu também, todo mundo, o povo vai sofrer. Peraí, então como é que vai ser um movimento genuíno do povo, o povo agir contra ele mesmo? Será que o povo está dizendo assim, eu não quero mais receber comida, eu não quero mais receber combustível, eu vou fechar a estrada. Por quê? Porque eu gosto de ficar com fome. Eu estou exagerando, mas é para a gente pensar, né? Irmãos, esse é um movimento do povo pensante? Não pode ser. Não pode ser. Quem que está mexendo? Quem que está por trás? Irmãos, eu vou ler aqui, notícia do Globo, tá? Para ninguém falar que eu estou inventando. Porque senão depois falam que assim, não, é porque ele não gosta da igreja, faz isso, faz aquilo. Essa reportagem saiu dia 25/5, que dia que é? Ontem, né? Atualizado às 17 horas. Religiosos de todas as paróquias participaram da missa em apoio aos caminhoneiros. Uma missa em solidariedade aos caminhoneiros. Tá aqui, para quem quer saber a fonte, está aqui no site da Globo, não é qualquer teoria da conspiração, tem nada a ver. Globo, está aqui. Mais notícia, padres religiosos e caminhoneiros participam de missa em posto de combustíveis. Aí o trechinho aí embaixo. Mais de 100 integrantes do protesto dos caminhoneiros na região assistiram à celebração. Igreja Católica se solidarizou com o movimento. Vou ler aqui embaixo. Padres religiosos e moradores da cidade se juntaram aos protestantes em oração, às margens da BR tal. De acordo com o frei Pedro José de Assis, da paróquia X lá, o ato de celebrar a missa significa dizer que a instituição religiosa é solidária aos protestos dos caminhoneiros. Aí entra a palavra do próprio frei. Olha o que ele diz. Ao estarmos juntos com eles, é sinal de apoio aos compromissos firmados pela classe no sentido de apoiá-los e ampararmos as famílias envolvidas nos protestos. Não é fácil para eles e nós compreendemos isso. Olha o que ele diz agora. O próprio gesto da igreja de celebrar uma missa às margens da rodovia indica nosso posicionamento. Então, se alguém quer saber de que lado a Igreja Católica está, é do lado da paralisação. Certo? Está claro aqui. Foi ele que disse, não fui eu. Aí, o que acontece? Quando você vai na paralisação, você vê intervenção militar já. E a igreja está apoiando. O que ela quer? Quer colocar os militares ali. Outro dia, e detalhe, né? Agora vamos falar dos candidatos à presidência. Quem é o candidato que aí vem com a bandeira dos militares, por assim dizer, ou que vem de origem militar? Tem um só, né? Aí outro dia vi uma entrevista dele, né? E ele falando assim, vídeo dele, vocês podem buscar lá. E não tem essa de país laico, não. O Brasil é um país cristão, porque eu sou católico e a gente assim. Então preparem-se.
Tá? Qual é a estratégia da igreja? Viu que de repente com a esquerda não está dando, vai para o drible da vaca e vai enfiar no povo agora a direita e o regime militar e a ditadura. Por quê? O que interessa para a Igreja Católica é que haja um regime autoritário, ditatorial no nosso país. Porque quando há, sempre o papado é favorecido. Quem apoiou Mussolini, o regime ditatorial da Itália? Quem foi? A Igreja Católica. Quem apoiou Hitler na Alemanha? A Igreja Católica. Quem que apoia o Maduro na Venezuela? A Igreja Católica. Quem que era aliado do Fidel Castro em Cuba? A Igreja Católica. Agora o que a Bíblia diz aqui, pasmem, é que ela não vai estar sozinha. Viram aqui na notícia? Não foi só a católica. E a Igreja Católica se uniu aos protestantes. E quem que é a igreja que está se alinhando cada vez mais com a Igreja Católica? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Começou na parte doutrinária. Porque a doutrina base da Igreja Católica é a Trindade. Está no Catecismo. É dito assim: sobre a Trindade estão fundadas todas as doutrinas da Igreja. Então a Igreja Adventista foi lá e em 1980 ratificou, na sua conferência geral em Dallas, Estados Unidos, a crença na Trindade. Então agora você vê o alinhamento ocorrendo. E aí a comida vai ficando cara como consequência. Nós vimos aqui, quanto é que estava a comida? A caixa da batata ficou em quanto? Foi para R$500. Quantos quilos de batata vem na caixa? 20 quilos. Tá bom. 20 quilos a R$500. Então significa que 1 quilo de batata vai estar quanto? Vamos lá? R$25. 1 quilo de batata. Uma família de 4 pessoas demora quanto tempo para comer 1 quilo de batata? Um dia? Porque cada pessoa vai comer o quê? Umas 250 gramas? Não dá um almoço, gente. Se você vai no quilão ali e vai passar o teu prato, quanto que dá? Geralmente dá pelo menos meio quilo. Não é assim? Tem gente que come bem pouquinho, dá um pouquinho menos. Tem gente que vai comer até umas 800 gramas, né? Nós estamos aqui, gente, olha, chegando nessa época. Final do 3º selo. As profecias estão cumprindo e o povo está cego. Cego. O povo está sendo usado, literalmente usado. Eu fiquei com pena. Eu vi tratores de agricultores. Ninguém está pagando para eles gastarem o combustível deles, saírem lá da roça e colocarem ali na estrada o trator. Ninguém está pagando. Sabe o que estão fazendo? Manda lá, WhatsApp, rede social. Ó, gente, todo mundo, vamos nos mobilizar e tal, né? Aí o que acontece? Todo mundo tira do bolso e vai lá. Ainda arrisca levar pedrada no carro, ter um problema, não é assim? A troco do quê? Aí passei lá, tinha um estabelecimento comercial. O estabelecimento tal se solidariza com o movimento e tal. Daí eu fiquei pensando, nossa gente, que pena, né? A pessoa fica gastando do próprio dinheiro para ajudar a fazer volume, né, nesse argumento errado que estão colocando aí. Pois é, trabalhar contra o próprio povo. Outro dia eu fui conversar com um rapaz, ele presta serviço, falou assim, não conseguiu chegar o material aqui, eu estou sem material, não consigo atender ninguém, não consigo trabalhar, tem que esperar acabar o movimento. Então, irmãos, aí continua nessa história. O governo vai se pronunciar, vamos apagar a televisão. Para com isso, gente. Pois se o governo foi o único que parece que apresentou um pouco de lucidez nessa história toda aqui. Não vou dizer que eu gosto do preço do combustível. Só que está evidente que esse movimento não é por causa do preço do combustível. Se fosse só por causa do preço do combustível, então eles se acertavam lá, né? Acertou o desconto, todo mundo para trabalhar. Agora, não só não voltaram, como começaram a aparecer essas faixas, intervenção militar. Então alguém se aproveita da boa vontade do povo e começa a incutir essas coisas. Só a Bíblia nos diz aonde nós vamos chegar. Sabe onde é que a gente vai chegar? Finalmente a igreja vai conseguir o que ela quer. Ela vai ter o poder. E quando ela tiver o poder, ela vai mostrar sua verdadeira face cruel, que está no 4º selo. Vejam lá. Apocalipse 6, versículo 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo. Olha aqui, de novo, é a mesma igreja, adventista. Amarelo. Algumas Bíblias dizem esverdeado. Ninguém gosta de ir no velório, né? Mas quando você vai,
uma coisa você sempre vê, um corpo amarelo. Não é verdade? Que é a cor do defunto. Um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Aquela igreja que um dia era branca, que tinha Jesus como seu guia, que estava montado no cavalo. Agora, ela está com cor de morto, e quem guia ela tem morte escrito na testa. Quem é esse, irmãos? Satanás, claro. O diabo leva as pessoas para a morte. Então ela trocou de líder. E eu me admiro de ver tanta gente que já esteve conosco voltando para a igreja adventista. Eu tenho pena. Porque eu sei que essas pessoas, se continuarem lá, vão para o inferno, vão perder suas almas. Elas têm que sair imediatamente de lá. Se quiserem se salvar, é óbvio, né? Por quê? Porque a igreja está caminhando para isso aqui. Eles têm um ódio em relação a nós, aos que estão na verdade presente, aos que têm a verdade. E esse ódio não veio só deles. Na verdade, é o ódio que o diabo tem de nós. E aí o diabo incute nas pessoas, ou seja, coloca no coração das pessoas esse ódio que ele tem, para que essas pessoas sejam motivadas a nos perseguirem, a poderem nos humilhar, a poderem nos matar. É aí que o diabo quer chegar. Havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Quem ficava vai ser condenado à segunda morte, o lago de fogo. Continua. E foi-lhes dado poder. Agora eles conseguiram o poder que eles queriam. Andavam buscando o poder, e agora conseguiram. Bom, a igreja adventista aqui representa 0,5% da população. Claro que ela não vai conseguir esse poder sozinha. Ela vai ser um braço da igreja católica. E as demais igrejas vão estar unidas. Irmãos, desde quantos anos faz que a gente vê pastor fazendo discurso político aqui no Brasil? Muito tempo. Outro dia a gente ouviu um da outra igreja ali, Assembleia de Deus, né? Vieram os políticos lá e ele falando: nós aqui não votaremos em político que faz assim, assim, assado. Engraçado, né? Em vez de pregar a Bíblia. Agora, entende-se que o pastor tem o seu curral eleitoral. Essa é a ideia. E desde a campanha de Aécio Neves, a gente já vê gente aparecendo na televisão conclamar pessoas para votarem. Vocês se lembram disso? Eleição de 2014, eu me lembro. Saiu na televisão, Rede Nacional. E aqui diz: foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Irmãos, portanto, quando você, cristão de verdade, receber um recadinho no WhatsApp dizendo: passem para frente, vamos nos mobilizar, vamos fazer tal coisa, você que é um cristão de verdade, sabe o que você faz com aquele recado? Apague na hora. E erga a tua voz em protesto contra isso. A Bíblia, de todos os livros, ela reserva um livro para explicar o que acontece quando o povo age como se fosse um só homem. E é o livro que conta as maiores barbaridades já cometidas pelo povo de Israel em toda a história. Quem tiver curiosidade, leia em casa. É um livro inteiro, você pode ler. É o livro de Juízes. Fala assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era direito aos seus olhos. Irmãos, tem história de gente esquartejada, pedaço da pessoa transportado e levado para diferentes tribos para conclamá-los para a guerra. Depois vinha uma guerra tão sangrenta que eles quase acabaram com uma tribo de Israel. As pessoas agindo como selvagens, como animais. E aí a Bíblia repete o texto: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. E não é o que está acontecendo hoje? As pessoas cada vez mais se sentem à vontade para fazer o que elas acham certo. Cada vez mais se vê exemplos de desobediência civil. O que é desobediência civil? Por exemplo, você bater na polícia, isso é uma desobediência civil, né? Você enfrentar a polícia é uma desobediência civil. O juiz mandar fazer uma coisa e você não fazer, você ficar ali no local ocupando, você invadir a propriedade do próximo
seja ela uma fazenda, seja ela uma casa, seja ela, né, uma praça pública, seja o que for, você invadir o que é do próximo, isso é uma desobediência civil, é uma incivilidade. E isso está sendo fomentado pelas comunidades eclesiais de base da igreja. Por exemplo, o movimento MST foi fundado por quem? Você sabe? Pela Pastoral da Terra da Igreja Católica. O movimento que invade a propriedade dos outros, toma da base da força, entra com foice. Membros desse movimento já mataram, degolaram um policial lá em Porto Alegre. E esse movimento é das comunidades, é fomentado, é fortalecido pelas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Isso foi denunciado por um próprio católico jornalista, não foi por mim não, viu? Um católico de Londrina, que está até ganhando aí alguma expressão. Ele continua católico, inclusive. Ele acha que a Igreja Católica é a certa, mas ele não concorda com isso. Então, e eu não quero dizer com isso que toda a Igreja Católica concorde com isso. Irmãos, em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Até no vídeo a pessoa mostra, ó, tem padre falando contra, tem padre falando a favor. Sempre vai ser assim. Agora, compete a nós cristãos estarmos com os olhos abertos, porque a instituição, ela anda conforme o desejo dos seus líderes. Então não importa se tem muita gente boa na base querendo fazer o que é certo. Se os líderes estiverem determinados a fazerem o que é errado, a instituição fará o que é errado. E é o que a profecia está revelando. Estas instituições se unirão, estas diferentes igrejas se unirão para perseguir e matar aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Nós seremos levados como ovelhas para o matadouro. Que alento nós teremos então? Que esperança nós vamos ter? Bom, irmãos, uma coisa é certa. Deus protege aqueles que são seus. Convido os irmãos para abrirem as Bíblias no livro de Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. O que o Senhor fala para nós? Buscai a justiça. O que é justiça? A Bíblia fala em Salmos 119, versículo 172. A minha língua celebre a tua lei, porque todos os teus mandamentos são justiça. Buscai a justiça. Busque estar em obediência aos mandamentos, aos 10 mandamentos de Deus. Busque colocar a sua vida em harmonia com a vontade dele. Em seguida ele diz, buscai a mansidão. Busque ser manso. E a mansidão, irmãos, é uma coisa que nós temos que aprender de Cristo. Não dá para pôr outro exemplo aqui diante de nós. Busque a mansidão. O que é uma pessoa mansa? Uma pessoa que evita o conflito. Ou seja, ela não vai se envolver em briga sem necessidade, né? Ela não vai agredir. Obviamente não vai abrir mão de obedecer a Deus. Mas temos que buscar a mansidão. É algo que nós ainda não conhecemos. E aqui, como ovelhas do Senhor, todos nós temos que buscar a justiça e buscar a mansidão. Porque ao conseguirmos isso, então seremos escondidos no dia da ira do Senhor. A ideia de ser escondido é a seguinte: imagine que vem alguém muito forte e fala assim, agora eu vou ensinar uma lição para esses aqui. Eu vou pegar eles e vou arrebentar, desculpe o termo. Mas em você eu não vou fazer nada, eu vou colocar você para trás. Eu lembro quando eu estava na escola, era pequeno, sempre tinha os mais fortes, né? E o que a gente gostava é de estar do lado dos mais fortes, porque daí não ia sobrar para nós. Né? E é verdade. Então, irmãos, é a mesma coisa, só que o mais forte nesse caso é Deus, é o Senhor Jeová, que é misericordioso, e Ele vai punir aqueles que agem de forma ímpia e má. E quando Ele fizer isso, aqueles que buscaram a justiça e a mansidão serão protegidos. Nós não precisamos ter medo do que eles pretendem fazer conosco,
porque quem está conosco é mais forte do que quem está com eles. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Confia nele e o mais ele fará. E aí fica o apelo do Senhor para nós. Ele deseja nos proteger, ele deseja que nós sejamos as ovelhas do seu pasto. Mas para isso ele nos convida a sermos justos e mansos. E quem gostaria hoje de dizer ao Senhor, eu quero, Senhor, me ajude em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, a tua revelação dada a nós. Seguramente ela tem uma aplicação prática nas nossas vidas agora. E ajuda-nos, Senhor, a buscarmos a justiça e a mansidão. Transforma as nossas vidas, ó Deus. Prepara-nos para que naquele dia em que o Senhor tiver de realizar o teu estranho ato, a tua obra de punir, que é estranha à tua própria natureza, mas é necessária, que naquele dia, Senhor, o Senhor nos esconda, o Senhor nos guarde. Abençoe a cada um que aqui se encontra, ó Deus. Acalme os corações. Que a mansidão de Cristo também se manifeste em todos nós. Ajuda-nos, ó Deus, a representarmos corretamente o Senhor e abençoe a tua igreja na terra, para que todos também andem neste caminho. Pedimos a Deus estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estendo o convite para você que nos assistiu hoje, para que você continue nos acompanhando e você possa aprofundar o conhecimento da palavra do Senhor, a fim de que em breve a tua vida esteja totalmente alinhada com o plano de Deus para a tua vida. Se você deseja conhecer mais, fazer estudos mais profundos ou se preparar para dar o passo do batismo, entre em contato conosco. Nosso WhatsApp é 41 99509 8425. Vai ser uma alegria para nós podermos te auxiliar nesta caminhada. E também te convido para continuar acompanhando as transmissões que ocorrem pelo canal do YouTube. O canal é TV Advertência Final. Elas são realizadas nas terças-feiras a partir de 8 da noite e sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Convido você para fechar os olhos. Vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos na próxima oportunidade. Até lá.